Alô Alberto, alô Alberto. Olá, Tiago, boa noite. Estou a chegar em boas condições, certo? Perfeitas, Condições técnicas para perfeitas. avançarmos então para mais uma lenga-lenga do costume. Desde já uma lenga-lenga especial porque com efeitos de cariz técnico que não tivemos em episódios recentes. Com esse, tens aí um Sofisticadíssimos. outdoor, não é? Sim, isso não é real, isso não É é. real, real. Estávamos Aqui aqui antes da nada emissão, virtual. era. Aqui não há 3D, pá. Aqui tudo. E já, não é isto, é mesmo algo que está colado na parede É mesmo uma a caixa princípio. com uma lâmpada que dá E aquele. compra-se já com essa mensagem ou tens Já só hipótese vem com de essa ter mensagem, não vários? tem mais nenhuma, só tem esta mensagem. Mas só traz tipo vitupérios ao governo do PS ou Só podes é, escrever outras é, coisas? Só permite, não é? Só é uma caixa permite. da oposição, é uma espécie de substituto da Ah, oposição que não existe, percebes? Aquela oposição que não giro, temos, giro, então muito giro. vendem-se estas Por acaso caixas. era um bom conceito para merchandising, uma Era loja toda ela feita a de. pessoa Olha, desopilar, não é? fica- Para criticar o sim, PS. sim, fica a ideia, porque parece-me bastante interessante. E é assim que arranca a Lenga-Lenga do Costume, episódio número 26, o primeiro de 2023. Estamos a 3 de janeiro e a Lenga-Lenga do Costume continua, apesar do ano ser novo, continua a estrear às terças-feiras, às 21 horas, agora em exclusivo no canal de YouTube do Comitê E Central. no Portanto, podcast, claro, e os podcasts e também. em podcast. Eu continuo a ver espectadores que nos perguntam se a Lenga-Lenga do Costume não está em podcast. Está em Pois podcast. não. Pesquisem por a Lenga-Lenga do Costume. O A é importante para descobrirem mais facilmente os episódios da Lenga-Lenga do Costume. E, entretanto, vejam também no canal do YouTube o nosso projeto de atingir. Nós propusemos o objetivo de atingir 500 mil subscritores, curiosamente, ainda antes desta questão dos 500 mil de indenização de Alexandra Reis. Depois é que eu Pois é. constatei, pá, curioso número, 500 mil, realmente 500 mil. foi bem pensado. Estamos a caminho dos 500 mil subscritores e vamos lançados porque ultrapassámos já aquela barreira psicológica dos 4 mil, A de que vínhamos fasquia. falando. A fasquia psicológica é o mais difícil, é chegar aos 4 mil. Vamos já mais ou menos em 4.300 subscritores e nós agradecemos muito a cada um deles e pedimos que, caso ainda não seja subscritor, subscreva o canal de YouTube do Comitê Central para ver a lenga-lenga do costume. Mas Hoje somos convém sublinhar, Tiago, insistir nisso, porque já não estamos no Facebook. Ou melhor, existe lá o já, canal Facebook, mas os vídeos não entram para o Facebook. Por questões exatamente. de qualidade e, na realidade, é questões de qualidade técnica mesmo, mas nós podemos dizer que é em protesto contra algumas Em ações protesto, censórias do Facebook, podemos dizer que é uma causa sem mais dúvida. nobre, mas é Não, só por a não, qualidade daquilo ser uma porcaria, né? A qualidade do vídeo e não, do som. certo, certo. E sentimos que o algoritmo do Facebook Também não está muito, não nos não está aprecia muito do e, nosso lado, portanto, não, é verdade. não está. E, portanto, é isso. A partir de agora estamos em exclusivo às terças-feiras, às 21 horas, em estreia, no canal de YouTube do Comitê Central. É isso mesmo. Uhum. E em podcast também. Não se esqueçam, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, por aí fora. Estamos em todos esses sítios onde for possível pontuar o podcast da Lenga-Lenga do Costume. Por favor, façam com o máximo de pontos que for possível, ou mais se conseguirem. E então subscrevam o canal do YouTube para poderem ser recordados sempre que houver uma nova Lenga-Lenga do Costume. Alberto, esta última semana foi pródiga em notícias e, portanto, nós vamos fazer, no fundo, quase que uma continuação da última Lenga-Lenga do Costume, que teve como tema de abertura o caso da ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, que Entretanto, recebeu o sexto. ex-secretária de Estado também, não Agora já exatamente, na é? Já é sequência do ex-secretária de caso Estado. de Alexandra Reis, também agora ex-secretária de Estado, deu-se a demissão de Pedro Nuno Santos, foi talvez Ex-ministro. o ex-ministro, exatamente, todos eles ex, foi uma semana animada. Pedro Nuno Santos juntou-se a uma lista já algo extensa de membros do governo que, entretanto, se demitiram ou Já foram vem 11, demitidos. parece, entre secretários de Estado e ministros, nestes meses vem 11, É para aí, sim, é para suponho. aí 10 ou Eu falava assim 10, 11. mas depois houve um secretário de Estado que se demitiu também junto com o Pedro Nuno Santos, então houve ali que estava meio escondido, e também Então é já um parece, plantel, acho que é um plantel completo, exatamente. plantel de missionários Parece-me que são 11, sim. Muito bem, E para algumas pessoas do PS, algumas pessoas do PS gostariam que fossem mais, entre os quais o Ministro das Finanças, não é? Aquele doutor Medina. sim, 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 há algumas alas do PS, ou pelo menos uma ala do PS, que me parece uhum. representativa, que está ali a fazer por tudo, está ali a dar forte para que o Dr. Medina seja o A sair próximo, não é? também, não O é? próximo a sair. Não Vincando um bocadinho mais ainda esta polarização que parece começar de facto a assistir-se no PS
dos Pedro Nunistas versus costistas e medinistas, consequentemente, e por aí fora. Achas que esta demissão de Pedro Nuno Santos, porque ele tinha-se dado a si próprio imensas oportunidades de se demitir, ainda É recentemente, verdade, é lembro-me verdade. do episódio do anúncio Do aeroporto. intempestivo do novo aeroporto em Alcochete, teria sido uma boa oportunidade para se demitir. Hum, Achas que a demissão nesta altura respeita alguma espécie de estratégia mais abrangente ou nem por isso? Ou enfim, ou era só inevitável? Eu acho. O que ele fez não merecia, aquilo que de mais substancial ele fez enquanto ministro não devia ser punido com uma demissão. Devia ser punido provavelmente com um julgamento. E estou a falar mesmo de um julgamento formal, porque um sujeito que... E vamos só centrar a responsabilidade no Pedro Nuno Santos, que eu sei que não é exclusiva dele, mas para o caso. Um sujeito que nos leva 3.200 milhões, pelo menos, provavelmente acaba por ser mais, mas 3.200 milhões de euros, que nos leva a isso para fazer a TAP regressar a um processo de reprivatização que já estava concluído, quando eles pegaram nesta história toda, ou seja, começa-se aqui, acaba-se no mesmo ponto, e pelo meio gastaram-nos 3.200 milhões de euros para absolutamente nada. Ou melhor, para dar indenizações à doutora Alexandra Reis e a muitas... É a tal clássica redistribuição de riqueza de que o de riqueza, PS exatamente. aprecia. Sem dúvida nenhuma, houve distribuição de riqueza, o público-alvo é sempre um bocado específico e restrito, mas lucrou com certeza com essa distribuição de riqueza. Mas foi só para isso, e isso é um ato tão grave, só o ato da TAP, fora aquelas histórias, aquelas sucatas da ferrovia, não sei o quê, Exatamente. também há mais umas histórias por aí, mas só a questão da TAP já é suficiente para que, eu acho que num país normal, e com uma culpa, agora alargando a coisa, a culpa não é evidentemente do Pedro Nuno Santos só, não foi ele que se lembrou de pegar na TAP e de a nacionalizar, não é? Isso deve-se a fanatismo ideológico do chefe dele, deve-se pelo menos ao aval do chefe dele, deve-se aos acordos com os partidos de extrema-esquerda para constituir a geringonça, que terá sido mais ou menos uma exigência deles, ou uma manifestação de boa vontade do PS para mostrar, estão a ver que nós também somos bastante comunistas e tal, ou andámos lá perto, vamos nacionalizar aqui uma companhia de bandeira, não é? E a verdade é que toda esta... Num país como a Holanda, Noruega, a Suécia, aqueles países aborrecidos em que nunca se passa grande coisa assim, é coisa mais sossegada do ponto de vista da atividade política, é um governo que cairia por muito menos do que isto. Aqui, Mas também obviamente, não animam-se cai. com o quê? Mas animam-se com o quê? Está frio É chato, nesses pois é, sítios, pois não é, há isso é verdade. não há casos giros destes para analisar e Não, depois não tem o nosso cauterizar. maravilhoso clima, embora esteja a chover há Não- 3 meses sem parar, mas Sim, tirando isso. sim, estamos tramados. Se é isto, se as alterações climáticas são isto, estamos bem tramados. A Estamos única tramados. coisa que tínhamos, esquece os nómadas digitais. Mas sim, Pedro Nuno Santos, realmente referiste aí pelo caminho que quis dar um sinal aos partidos de extrema esquerda do seu profundo socialismo e realmente Sim. ninguém ultrapassa Pedro Nuno Santos. Tiago, mas quer dizer, o Costa teve que avalizar e permitiu isto tudo e provavelmente Sim. determinou isto tudo, quer dizer, não foi lá. Diz, desculpa. Não digo eu no sentido, digo eu em relação à frase anterior. Não me parece sim. que este Pedro Nuno, que o rapaz veio lá, foi de São João da Madeira, lá no Maserati, ou lá o que era, e Certo. de repente apareceu ali ministro e capaz de ter estas decisões sem o Dr. Costa Claro. as permitir, não é? Não acho que seja sequer permitir, eu acho que isto é uma decisão do António Costa, esta questão toda Claro. da TAP. O outro foi o Por rosto outro disto, lado, o Pedro Nuno. Sim, Apenas. por outro lado eu questiono-me se Pedro Nuno Santos não terá escolhido, porque o diabo acabaria sempre por chegar, não é? O diabo Sim, acabaria sim. inevitavelmente por chegar e infelizmente parece ter chegado em força, porque os próximos tempos adivinham-se muitíssimo complicados em todos os aspectos. Não sei até que ponto é que Pedro Nuno Santos também não aproveita este momento para, com esta demissão, marcar uma posição forte junto desse aparente núcleo de apoiantes que ele tem dentro do Partido Socialista e vincar uma posição que o distingue eventualmente dessa outra ala
onde estará António Costa e Fernando Medina. Estás a avaliar a possível estratégia desta história toda. Que seja estratégico, que seja um bocadinho estratégico, possível, porque acaba por sair com uma certa aura de dignidade, no sentido em que, como dizes, estas decisões obviamente não foram exclusivamente de Pedro Nuno Santos, mas ele é o único, digamos, com efetivo peso político que acaba por se demitir e, portanto, sai com essa aura de se ter demitido, ter assumido responsabilidades, ao contrário de outros, nomeadamente o Primeiro-Ministro. Eu sei que nos últimos dias tu tiveste em pulgas com uma expectativa que eu já sabia que era absurda, que mais alguma coisa pudesse acontecer. Não, a minha expectativa, Tiago, era o Medina. Não ia mais longe, por parte de uma ação do Marcelo, ou assim, no máximo era algum PS está a querer é que o Medina saia, não é? Claro, exatamente. E atendendo só ao assunto da TAP, acho que também tinha todos os motivos para sair, quer dizer, ou todas as razões para merecia sair. Não sei se isso sequer é um castigo nos dias que correm, mas... Pois, e saindo só Pedro Nuno Santos, lá está, eu não sei se isto também não reforça ainda mais a posição de Pedro Nuno Santos nessa eventual para ele é bom. Guerra futura, sim, para ele acho que é ótimo. Para ele é ótimo, ele sair e o Medina ficar, sim. Exatamente, sim, porque define claramente quem é que está de um lado e do outro da barricada, e esta saída teve isso que eu gostava de comentar contigo também. Houve algumas reações em relação a esta saída que eu achei muito interessantes, porque Ana Gomes, desde logo, elogiou imenso Pedro Nuno Santos, e Alexandra Leitão também estenderam-se bastante em comentários muito elogiosos. Isabel Moreira, uma série de gente. Também Isabel Moreira? Sim, obrigado Pedro Nuno, obrigado por tudo. Obrigado por nos ter gasto 3.200 milhões de euros. Sim, portanto, sabe o que é que... Sim, eu acho que a ideia que dá é que Pedro Nuno Santos não só põe a tremer as perninhas de banqueiros alemães, como também põe a tremer as perninhas de socialistas portuguesas, porque ficam encantadas com o Pedro Nuno, que homem tão forte, precisamos de homens fortes como o Pedro Nuno. Pedro Nuno parece muito apreciado em certo setor feminino do PS. Sim, há qualquer coisa na personalidade do Pedro Nuno que tem ali um travozinho a José Sócrates, na megalomania. Talvez. E naquele estilo empertigado não é? O público dele são as viúvas do Sócrates, não é? São as viúvas do Sócrates que adoram este registro e que ficam em êxtase com a demonstração de força. Enfim, que elas entendem, que o que entendem que é força, não é? E que é personalidade, e que elas adoram este tipo de machão, não é? Este Marialva de São João da Madeira, sem desprimor para São João da Madeira, é só porque Marialvismo por norma, acho eu, não se associa, eu não associo, porque é uma espécie, é um forcado, não é? Uma espécie de mas não é uma zona muito dada à festa brava. Pois, por isso daí, exatamente daí. Eu sou 25% de origens daquela ali de muito perto. Claro. Oliveira das Meias, tenho materno é uma ótima zona, mas também como tu tens os problemas é uma zona de gente todas, simpática, mas então há exceções, há sempre ovelhas negras sempre normalmente conduzem Maseratis, não é? Normalmente conduzem Maseratis e têm pouco respeito pelo dinheiro dos outros, mas não será a regra daquela gente, não sei. Sim, e eu acho que há algo de facto neste tipo de, que não é surpreendente, não é? Esta imagem de pseudo-homem forte, não é? Do homem providencial, de tipo que diz o que pensa, quando é inconveniente ou quando não é, de facto encanta algumas senhoras, e é o caso de Pedro Nuno, que de facto eu acho que tem muita coisa em comum com José Sócrates nesse aspecto. Acho que são personalidades com bastantes semelhanças, por oposição a António Costa, que é mais aquele tipo chique, esperto e habilidoso que conhecemos. Sim, mas e o que se nota também nisto, não é só a questão... Os Pedro Nunistas querem correr com os medianistas, ou qualquer coisa desse género. Talvez. Mas nota-se algum cansaço do PS. Os medianinhos, se calhar. Os medianinhos, sim. Os medianinhos. Mas nota-se algum cansaço do PS face ao próprio Dr. Costa, não é? Sim, já não há um respeito tão reverencial por alguém que ainda há 10 meses ou 11 meses teve maioria absoluta. Ou seja, como se viu e como já se viu antes noutros casos, estou-me a lembrar do professor Cavaco na segunda maioria absoluta, há um ponto a partir do qual se começa a perceber que mesmo com este tipo isto não vai durar muito. Mesmo com a maioria, mesmo com este líder que nos deu jeito noutras alturas, isto já não vai durar muito. E o PS parece estar a atravessar como é que foi, o buzinão da ponte que começou com o início da derrota, do declínio do professor Cavaco, ele depois se candidatou à presidência e perdeu. Mas parece
evocar um bocadinho esses tempos, nem sequer estou a comparar, apesar de tudo, o professor Cavaco está a milhas do Dr. Costa, acho eu, incompetência, eu não sendo um fervoroso defensor do professor Cavaco em muitas coisas, acho que apesar de tudo é incomparável com o Dr. Costa, mas o tipo de desrespeito que aquela gente que prosperou à custa do chefe começa a mostrar, acho similar, acho um desrespeito mais ou menos parecido. Sim, e dá a ideia de no PS se querer haver esta facção cada vez mais audível de pessoas com ganas de algo mais, talvez mais ideológico ainda, não é? De um regresso a uma luta mais ideológica que absorva de vez o Bloco de Esquerda e que tome o espaço também do PCP. E nesse sentido, acho já foi o que eles fizeram um bocadinho, conseguiram nas últimas eleições. Já foi o que fizeram, é verdade, exatamente. Não? Exatamente, sim. António Costa conseguiu isso, de facto. Com o Pedro Nuno Santos realmente consegue engolir o PC e o Bloco totalmente. Sim, o PC, em parte, não sei se depois conseguem manter todo o eleitorado que tiveram mais ao centro. Não é? Isso não faço ideia. Espero bem que não, mas já não digo nada. Já não, é melhor não esperarmos nada. Agora, a história da TAP, Tiago, só para acabar da minha parte, é evidente que o Pedro Nuno sabia, o tal indivíduo valente e corajoso e determinado e dinâmico, sabia da marosca toda desde o início, deve saber de muitas outras maroscas que nós não sabemos, porque não foram notícia. Isto tudo só aconteceu porque isto foi notícia. E foi notícia porque o Correio da Manhã acabou por desenvolvê-la, por pegar nela, porque o Expresso tinha noticiado, pelos vistos, em maio, talvez, e aquilo foi uma linha que passou por ali, assim, uma coisinha muito de passagem que ninguém ligou ao assunto. Ninguém pegou. Não, e portanto o Pedro Nuno sabia, o valente Pedro Nuno sabia, o Medina sabia. Aqui o problema é sempre... A esposa do Dr. Medina era a diretora jurídica daquilo. Em princípio sabia, uma vez que terá sido ela. Em princípio podia saber. E se esta gente, o Dr. Costa sabia, o professor Marcelo, que é irmão do advogado que dá o nome à firma, que cuidou do processo, era capaz também de saber. E se não sabiam, algumas destas pessoas podiam não saber, de facto. Agora, isso não mostra, não faz delas incorruptas nesta história, faz delas incompetentes, no caso de não saber. Pois é? Sim, é daqueles casos em que o cenário mais positivo é ser incompetente. Exatamente. Como tantas vezes acontece, não é? O melhor que se pode dizer de algumas destas pessoas envolvidas neste caso é que foram incompetentes, para não admitirmos que foram... Fulano não é desonesto, é apenas muito inábil, muito inapto. Exatamente. É uma nulidade absoluta. O que em princípio também deveria inviabilizar ocupar determinado tipo de cargos. No caso, eu acho que eles acumulam a parte da inaptidão com a desonestidade, pelo menos algumas destas personagens de que eu falei, mas enfim. Eu acho que por defeito devemos sempre pensar na incompetência, porque muitas vezes começamos a criar grandes teorias da conspiração que pressupõem um nível de organização e de inteligência, e de inteligência e de estratégia que obviamente não é o que acontece na maior parte destes casos. Trata-se por pura incúria ou incompetência. E alguma sensação de impunidade que podem fazer estas coisas à vontade, sem problema nenhum, isto acontece e no fundo não vai acontecer. Porque, na verdade, a senhora foi embora e ficou com os 500 mil euros. Até ver, sim. E outros casos que nós dos quais não sabemos, Tiago, e provavelmente nunca viremos a saber, ficaram também com o que tiveram que ficar. Porque 3.200 milhões é muito dinheiro, não é? É um bocadinho, é. Este montante que foi parar lá à engenheira, doutora, qualquer coisa, Alexandra Reis, acho que é engenheiro, é uma migalhinha, não é uma coisinha. É uma migalhinha. Só para aí 0,0015%. Imagina o resto, nós não vamos saber. Exatamente, sim. Sabes que há uma circunstância em que eu acho que perdoaria à engenheira Alexandra Reis ficar com os 500 mil euros. Sabes qual era essa circunstância? Gastá-lo todo em azeite de talismã. Isso sim. O nosso azeite de talismã que apoia. Seria uma regeneração. Fica já combinado. Se entrar nas instalações do azeite de talismã, uma encomenda de 500 mil euros em azeite de talismã. Pode ir ao site talismã, www.talismã.pt. Fica já convidada para o próximo Lenga-Lenga do Costume, onde eu e o Alberto apenas faremos elogios à brilhante carreira profissional da doutora ou engenheira Alexandra Reis. Será meia horinha só de elogios à doutora. Merecidos, nesse caso merecidos. Muito merecidos, porque de facto o azeite de talismã é um ótimo produto e nós agradecemos imenso o apoio do azeite de talismã. Alberto, em termos de primeiro tema da semana, se calhar ficamos por aqui, vamos já para o segundo, vamos a isto. Vamos lá.
cá estamos para o segundo tema da semana, Alberto. E para o segundo tema, voamos para o Brasil, porventura na TAP. É melhor, porque já que estamos a meter lá tanto dinheiro, pelo menos que usemos o serviço. Para a tomada de posse de Lula da Silva, a tomada de posse onde estiveram presentes, entre outros ilustres dignatários, estiveram presentes Marcelo Rebelo de Sousa e José Sócrates também, de quem falámos há pouco, também esteve presente. Não quis se adiante muito, acho eu, ao que vamos dizer sobre a tomada de posse do Lula, mas enfim, fica a notícia. Alberto, Marcelo Rebelo de Sousa não dissolve governos em Portugal e vai para o Brasil elogiar a tomada de posse de um presidente que... Quer dizer um presidiário, já foi. Sim, as palavras realmente começam de forma muito semelhante, já que falámos também de José Sócrates, mas eu ia dizer presidente, mas sim, Marcelo foi para o Brasil festejar a tomada de posse de um presidente presidiário, portanto que foi acusado e condenado por corrupção. Portanto, tudo bem no Brasil também, mais ainda com a presença de Marcelo. Sim, é natural que o professor Marcelo tenha, na mensagem de Ano Novo, tenha reafirmado a confiança no governo, e elogiado as vantagens de uma maioria absoluta, porque não há escândalo de compadrio, amiguismo, corrupção realmente que o possa demover, ou que o possa mover a tomar uma atitude de facto, e que era o que ele devia tomar, porque é evidente que este governo não devia poder continuar não digo a governar, mas a existir, não faz sentido nenhum. Era preciso que houvesse um Presidente da República de facto que fizesse alguma coisa, não é esse o caso, sobretudo quando o senhor que ocupa o lugar de Presidente da República, que desempenha o cargo, ou que tenta desempenhar o cargo, nem sequer tenta muito, vai para o Brasil prestar homenagens e vassalagem a um corrupto que, quer dizer, até o próprio PS, com todo o seu historial brilhante na matéria, é um aprendiz, não é? Mesmo o próprio engenheiro Sócrates e tudo isso, comparado com o senhor Lula e com aquela rede que o PT do senhor Lula e da Dona Dilma, é outra escala, que é uma dimensão não muito frequente, não é? Não é muito vista. Portanto, quem vai prestar vassalagem a uma figura daquelas, é natural que em Portugal não se incomode que haja uma coisa assim mais ligeira, mais à nossa dimensão, não é? Pois, e lá está, e que volta até para Portugal com aquele quentinho que nós sentimos também quando quer voltar a casa, no fundo, isto aqui, olha, até acaba por ser sossegado, porque de facto comparando com o que este artista que agora voltou a ocupar o lugar de presidente levou a cabo quando da sua passagem anterior pelo cargo, de facto somos aprendizes, não é? Mas estamos, acho que estamos a trabalhar muito bem. No sentido de ganharmos também outro tipo de peso neste... E que não me venha dizer, e acho que posso falar por ti, Tiago, suponho, mas se não puder tu dirás, não nos venham acusar depois de sermos apoiantes do Bolsonaro ou coisa do género. Isto não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, pois não. O Bolsonaro até podia ser o Goebbels ou o Hitler ou qualquer coisa, o Átila Uno, não é esse o ponto. O ponto é que Lula é um ladrão confirmado, condenado em tribunal. Certo. E a coisa só reverteu por minudências processuais. Não reverteu por se achar que o Lula era inocente no processo, longe disso. Isso nunca Sim, inclusive... Esse é que é o ponto. Pois, exatamente. E um sujeito desse ser reeleito presidente, é que não é pela primeira vez. Eles já sabem o que é este senhor. Já sabem qual é o gangue que rodeia este senhor. A quadrilha que rodeia. Aliás, uma boa parte da quadrilha, aquilo está um bocado desfalcado porque estão presos ainda. Há uma série deles presos. Presumo que agora são capazes de ser libertados, ou pelo menos a tendência será essa. Mas, quer dizer, as pessoas sabem o que aquilo é. Não está em causa quem é o Bolsonaro ou quem deixa de ser o Bolsonaro. A minha opinião sobre o senhor Bolsonaro não é nada edificante, não é nada positiva. Sim, eu... Não sei em relação ao... Não, nós até aqui já não temos circunstâncias... Assim... Sim, comentámos isso. A verdade é que eu confesso, isto, enfim, não é propriamente... Um indício de grande profissionalismo da minha parte, mas também se eu estivesse preocupado em passar uma imagem profissional, também se calhar tinha outro trabalho. Mas eu nunca cheguei a formar exatamente uma opinião sobre Bolsonaro, porque por comparação com aquele que normalmente é invocado quando se fala de Bolsonaro, que é Donald Trump, e por força também, se calhar, da quantidade de informação que nos chega dos Estados Unidos e da facilidade de acesso à informação de fontes diversificadas relativamente aos Estados Unidos, eu dei-me ao trabalho de perceber se de facto aquela personagem era tudo o que, Donald Trump neste caso, se era tudo o que diziam dele ou até que ponto é que não era.
E aí tornou-se bastante evidente para mim que, independentemente da personagem Donald Trump, os anos de mandato de Donald Trump, em termos de efeitos práticos, em termos efetivos, para o que interessa, sim. Sim, que aquilo, muito mais do que os tweets desagradáveis, era aquilo que me interessava perceber, foram 4 anos, ou quase 4 anos, de um bom mandato. E em relação ao Bolsonaro, eu confesso que nunca aprofundei em relação à situação do Brasil, a eficácia do mandato de Bolsonaro, e portanto a única imagem que tenho dele é de uma figura meio bizarra, não sabendo sequer na prática se a política que ele adotou foi ou não positiva para o país. Portanto, na verdade, não tenho uma opinião muito formada nesse aspecto. O homem tinha problemas de comunicação como o Donald Trump, ou pelo menos uma comunicação peculiar, vamos chamar-lhe assim. Dizia assim umas atuardas de vez em quando que eram dispensáveis. De resto, não me parece que tenha sido assim alguém muito determinante ou muito decisivo para qualquer mudança estrutural no país. Pelo que eu sei, também não sou, estou como tu, também. A minha atenção à atualidade política brasileira também não é tanto assim. O que eu sei é que a grande acusação que fazem hoje a Bolsonaro é de ser um genocida, porque ele desvalorizou a Covid, ou seja, porque ele não fechou as pessoas em casa meses a fio, nem fechou os negócios, nem quis arruinar a economia, é um genocida. Mas nós vamos ver os números depois de mortos por cada 100 mil pessoas ou por cada milhão de pessoas em relação à dimensão do país, não é? Vamos ver os números proporcionais de mortos por Covid, e os valores do Brasil estão aquém de muitos países, há 20 e tal países no mundo, e estão muito próximos, por exemplo, dos valores registados em Portugal. Pois. Corrigindo a questão da proporção. Ou seja, se o Bolsonaro é um genocida, provavelmente o Dr. Costa, o professor Marcelo, quem eles quiserem acusar pelos danos da Covid, também andará lá perto, também andará lá perto do genocídio. Ou seja, isso não faz sentido nenhum. O senhor Biden seria um genocida pior, porque durante o período do senhor Biden morreu uma percentagem de americanos muito superior por Covid do que uma percentagem de brasileiros. E depois temos aqueles casos de países, sei lá, não quero dizer de cor, mas França, Bélgica, Peru, uma série de países com percentagens superiores ao Brasil. Portanto, genocidas então, haveria muitos. Portanto, não faz sentido nenhum chamar genocida ao Sr. Bolsonaro, mas é o que eles podem usar para, além de equilibrar a acusação de ladrão que se faz ao Sr. Lula, poder enterrar essa acusação com uma acusação muito pior e muito mais medonha. O que também não deixa de ser... é sintomático porque aparentemente para ser alguma coisa que efetivamente faça Bolsonaro ultrapassar Lula da Silva em termos de desagradabilidade... Tem que se ir para o genocídio. Tem que se jogar logo a cartada do genocídio. Enfim, é praticamente o holocausto, não é? Quer dizer, já está praticamente o holocausto. Isso também é mais ou menos sintomático, mas enfim... E em matéria de vítimas mortais, deixa-me só de lembrar isto... O senhor Lula, ao roubar e ao colaborar no roubo dos bilhões em que o Brasil foi prejudicado, esse roubo refletiu-se em tudo. Isso não foi dinheiro roubado propriamente a 2 ou 3 oligarcas, foi dinheiro roubado à saúde dos brasileiros, à educação dos brasileiros, a uma série de setores essenciais da vida do Brasil, que de certeza prejudicou muitas vezes, comprometendo a própria existência, muita gente. Ou seja, o Sr. Lula e a quadrilha dele, quando roubaram o Brasil, foram responsáveis, indiretos, é verdade, mas por muitas mortes, com certeza. Desde logo na saúde. A saúde teve, houve verbas da saúde que desapareceram, como houve nos outros setores todos. Aquilo, quer dizer, o roubo que aconteceu lá foi generalizado e naturalmente afetou áreas em que as pessoas se viram prejudicadas a ponto de poderem, por exemplo, não ter direito a cirurgias ou outras coisas. Estou a falar só da saúde porque é uma coisa que se prende mais diretamente com a situação de vida e a transição para a morte. Mas o que isso se refletiu na economia e noutras coisas, no dia-a-dia de tanta gente, com certeza que prejudicou e arrasou e destruiu e acabou com imensas vidas. Portanto, se for por aí também, a parte do genocídio, eu não vou chamar genocídio ao Sr. Lula, porque senão a gente chama genocídio a tudo. Quer dizer, a senhora que levou a 500 mil euros da TAP, com os contratos legais e tudo, também é genocida. Não são, obviamente que não é. Mas é essa a acusação que se faz ao Bolsonaro e que parece que não faz sentido nenhum. O homem é um burgueso, com certeza, é um bocado burgueso. O Sr. Lula não podia ser mais burgueso, é um analfabeto completo e radical. Pois é, lá está. É daqueles casos em que se gasta
se usa tanto uma palavra sem sentido que acaba se gasta tanto a palavra claro. em circunstâncias que fazem tão pouco sentido que ela própria acaba por perder todo o seu significado. Mas, portanto, é com base nessa experiência passada de Lula da Silva que agora vamos, nos próximos anos, observar com atenção a situação no Brasil, e cá estaremos a partir de agora também para... Diz, desculpa. O Sr. Lula, ia só dizer no discurso de tomada de posse, o Sr. Lula, que veio reivindicar ter salvo a democracia. Ora, se a democracia estivesse em real risco, ele não tinha havido esta transição, não é? Com certeza. Normalmente não acontecem transições pacíficas quando uma democracia está comprometida. Esse é logo um ponto. Mas, além disso, ele disse, para falar do seu oponente e dos apoiantes do seu oponente, disse ódio. Ele queria dizer ódio, mas disse ódio. E em vez de barbárie, disse barbárie, salvo erro. Isso está sujeito a confirmação, mas eu queria confirmar. Portanto, é este portento intelectual que os brasileiros acabaram de reeleger Presidente da República. Muito bem. Alberto, se calhar em termos de Brasil, para já ficamos por aqui. O que é que te parece? Não ficamos, se calhar vamos ficar por Mas, quer dizer, não ficamos exatamente por aqui. Não ficamos exatamente, não ficamos exatamente por aqui, porque haverá um bocadinho mais de Brasil no final da Lenga-Lenga do Costume, no nosso terceiro tema, entre o Brasil que já houve e o bocadinho de Brasil que ainda vai haver. Vão ficar com a melhor parte do programa, que é o reclame. Diz-se reclame. No norte diz-se reclame ou não? Diz-se mais reclame até, sim. Reclame. É capaz de ser uma palavra antiga. É uma palavra um bocado em desuso, sim. Os meus pais dizem assim, lembram-me de eu ser miúdo. Pode ser, não é? Pode ser. Eu reclamo do anúncio. Epá, vou agora à cozinha durante o filme, vão começar os reclames. Meu Deus. Vão começar os reclames, vou aproveitar para ir à cozinha. Qualquer coisa muito assim, bem, durante um filme. Vamos a isto, vamos ficar com o reclame do azeite de talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta depois do reclame do anúncio de talismã, o ponto alto de cada emissão da Lenga-Lenga do Costume. Azeite de talismã, a quem nós muito agradecemos. Não é bem a quem, ao qual nós muito agradecemos pelo apoio, é mais ao qual talvez, pelo apoio que continuam a dar à Lenga-Lenga do Costume. E não abandonámos totalmente o Brasil porque não queríamos ir embora esta semana sem uma referência ao falecimento de Pelé. Mas ainda antes disso, Alberto, eu gostava só porque temos feito isto quase todas as semanas, gostava só de partilhar contigo um comentário de um nosso espectador do YouTube, um comentário que nos foi deixado esta semana e que eu achei curioso, que é o seguinte, é do nosso espectador Telmo Marques, e diz o Telmo: sou subscritor, referindo-se ao canal do YouTube. É subscritor, tal como todos vocês se devem tornar. Portanto, diz ele: sou subscritor. Se renunciar, tenho direito a ser indemnizado? Diz o Telmo Marques. Desculpa trazer só agora este assunto à Lissa, Alberto. Eu sei que devia ter falado contigo antes, até para podermos consultar junto do nosso departamento jurídico. Exatamente. Sim, e de falarmos com a Stephanie sobre como é que se processa neste tipo de... Lá está, se já tivéssemos 500 mil subscritores, não sei se não havia aqui qualquer problema em termos de indemnizações, porque quando mete 500 mil... começa a haver problemas a este agora nível. Com 4 mil ninguém... Não é indemnizado, Telmo, mas fique sabendo que ficamos muito magoados se deixar de ser subscritor. Portanto, agora faça como entender, mas tenha noção que de facto nos magoaria muito profundamente se deixasse de subscrever o canal do YouTube do Comitê Central, porque o que se pretende é precisamente o contrário, é que subscrevam o canal do YouTube, crie outra
outro utilizador só para subscrever mais uma vez o Vários canal do utilizadores criam uma Vários, série de dezenas contas falsas. precisamente Falsas não, só para duplicadas, não são falsas. Duplique não é são falso, contas. é pessoal que quer subscrever mesmo muitas vezes. E portanto façam isso, subscrevam o canal do YouTube do Comitê Central e também e descarreguem o que é em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, o podcast A Lenga-Lenga do Costume. Mas bom, vamos então, Alberto, comentar brevemente o falecimento de Pelé. O melhor jogador de todos os tempos, não é o melhor jogador de todos os tempos. Eu sei que para ti é o melhor jogador de todos os tempos. Sim, Queres longe. brevemente explicar-nos porquê? Não vou falar de... Cara, em definitivo, porque é que Pelé é o melhor jogador de todos os tempos? É uma questão de ver, é fácil, quer dizer, por É comparação. ver, então pronto, adeusinho até para a semana. Agora, Era isto. muita gente usa esse argumento, usa o argumento de que o Pelé não é do meu tempo, eu não o vi. Mas que ele viu, Certo. essa pessoa viu o Maradona e viu o Messi e viu o Cristiano Ronaldo? Não, viu da mesma maneira, viu pela televisão, Claro. ou costuma estar nos jogos todos do Barcelona e do Real Madrid, do Nápoles e Por não exemplo, sei o que mais. Acho que É não. como tu dizeres, o Gengis Khan foi um grande assassino. E eu dizer, não sei, não vi. Não sei, não é do meu tempo, não vi. Não é do meu tempo, não vi, não sei. E essa é pior ainda porque não está no YouTube, porque as chacinas não estão no É que YouTube. o Pelé já jogou num tempo em que, embora as imagens às vezes são de fraca qualidade, outras vezes foram restauradas, outras vezes já eram boas, como no Mundial de 70, por exemplo. Sim. Acho que dos 1000 e tal golos que o Pelé, entre jogos oficiais e não oficiais, marcou, há 700 golos registados em filme. Ou seja, já fora as grandes jogadas que ele fez e remates que não deram em golo e essas coisas todas. Há muito Pelé para ver, felizmente. Depois é uma questão de comparar. Eu parece-me, do que vejo, comparando com os outros grandes nomes da história do futebol, Cruyff, Maradona, Beckenbauer, o Messi, o Ronaldo brasileiro, parece-me que o Pelé era melhor, mas estas questões não é científico, parece-me que era Pois não, e claramente melhor. porque sim, e porque obviamente tem que se usar algum critério para comparar jogadores de eras diferentes, não é? Porque obviamente que nós, enfim, Cristiano Ronaldo é certamente muito mais rápido que o Pelé, se salta muito mais alto que o Pelé, eventualmente, enfim, não sei, estou a falar de cor. Sim, mas o Zidane mais lento, por exemplo, também foi um grande jogador. Não, mas, e não era uma correria, não era um corredor propriamente dotado. Não, mas lá está, se temos que encontrar algum critério para comparar jogadores de tempos diferentes, eu acho que um critério possível é perceber no seu tempo o que é que cada um deles fazia comparativamente com o resto dos jogadores, não é? Comparativamente com o jogador médio do seu tempo, quão acima é que estava o Pelé, é que estava o Maradona, é que estava que está o Cristiano, ou estava o Cristiano e o Messi, e nesse sentido, de facto, por essas imagens todas do Pelé que nós temos acesso, e como acontece também, pelo menos dentro daqueles jogadores que eu me lembro de ver jogar bastante, como acontece também um bocadinho com o Maradona, de facto o Pelé e com o próprio Eusébio, em muitas circunstâncias, o Pelé parecia jogar outro jogo, parecia outra coisa, não é? E portanto eu acho que isso é inequivocamente porventura o melhor jogador de sempre, porque de facto nessa comparação, no seu contexto, ele era tão absurdamente superior aos demais. E não estamos a falar que os demais, Tiago, fossem marretas propriamente. Havia ali grandes jogadores a jogar contra. Sim, claro. E junto com o Pelé, não é? Grandes jogadores. Sim, mesmo. Sim. Entre os quais o Eusébio. O Santos jogou com o Benfica várias vezes. Temos que lembrar mesmo isso. E pronto, eu não vou lembrar os resultados, porque os resultados foram sempre pouco lisonjeiros para com o Benfica. Foram, e de facto eu por acaso, foi uma das imagens que fui rever foi dessa vitória do Santos de 5-2, não é? 5-2 no Estádio da Luz. 5-2 na Luz, esse é oficial, esse foi a final da Intercontinental, sim. Pois foi, e realmente é desagradável, porque parecia uma brincadeira, vês o Pelé passar pelo Coluna, por aqueles defesas todos, e não sei o quê, aquilo era humilhante eu, até, de facto, não? Eu acho que nunca vi, com exceção pontual do Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, momentos em que de facto uma pessoa vê-os fazer coisas em que se percebe claramente que isto não tem nada a ver com o resto do maralhau que está aí a jogar. Ainda assim, parece-me que o caso do Pelé é mais evidente essa diferença. E há também outra coisa que tu destacaste num outro fórum, mas que eu gostava de comentar contigo, que era a forma como o Pelé era visto, e o mundo do futebol também obviamente mudou muito. O futebol hoje em dia tem uma componente, enfim, comercial, de negócio, que não teria tanto na altura,
e se calhar por isso não permite que uma circunstância dessas se dê hoje em dia. Mas muita gente de equipas adversárias ia ao estádio ver o Pelé, não é? Ver o Pelé. Será um caso único mesmo, sim. Depois de ser e não se importa, acho que no próprio Estádio da Luz aconteceu isso, nessa altura, em 62, salvo erro. Sim. Mesmo os adeptos do Benfica, quer dizer, perceberam que, independentemente da derrota, e até um bocado pesada, tinha valido a pena aquilo. Estavam ali a ver um jogador fabuloso, um atleta de outra dimensão, quer dizer, um bocado que se lixa a derrota. Tirámos daqui, ganhámos mais com isto do que se calhar se tivéssemos ganho 1-0 e o Pelé não tivesse jogado. Pois. Digo eu. Isso acontecia várias vezes, Tiago. Acontecia várias vezes. Muito raramente, desde que me lembro de ver futebol, lembro talvez de uma ou duas ocasiões em que vi adeptos adversários aplaudir, e se calhar um bocadinho mais por pirraça à sua própria equipa ou ao treinador. Sim, mas isso às vezes é para despedir o treinador ou coisa do género também. Sim, aliás, que não seria isso. Espero com os jogadores da própria equipa. Aliás, não seria isso, sim. Portanto, deveria dar muito prazer ver assim, que os vídeos hoje em dia, a qualidade muitas vezes é fraca, ver o Pelé, e eu que nem ligo hoje ligo muito pouco a futebol, mas gosto muito de ver aquilo dá-me prazer, genuíno. Imagino quem estava, os privilegiados que estiveram, por exemplo, naquele estádio, ver o Pelé marcar 3 golos ao Benfica e passar por aquela grande equipa do Benfica, como aqueles jogadores quase não existissem, os adversários quase não existissem. Sim. Aquilo devia dar, para além da chatice da derrota da sua equipa, mas apesar de tudo dava, para quem gostasse de futebol, dava um prazer especial. É impossível que não desse. Sim, e também temos que ter em conta as circunstâncias em que se jogava a bola naquela altura, não é? O Pelé fazia o que fazia naquela altura quando se jogava a bola, com uma bola que pesava alguns 3 quilos provavelmente, e com umas chuteiras com um tipo de condição, também os próprios relevados e por aí fora, e a questão dos cartões amarelos e vermelhos e a pancada que levava, que era permitida, a pancada exatamente, que levava. Sim. E o Mundial de 66, por exemplo, recordamos dessa questão. No de 62 ele também foi arrumado logo no início, também com... Pois é, era um bocadinho de estratégia, isso era um bocadinho de estratégia, não é uma coisa que hoje em dia... Enfim, ali o Pelé. Não é que não tínhamos visto uns Roy Keane uma vez ou outra com ou uns Paul Gascoigne a fazer esse tipo de coisas, mas enfim, mas na altura isso era muito mais uma estratégia do que é hoje em dia. Portanto, o nosso convite é para que revejam imagens do Pelé. Acho que é a altura certa para isso. Sim, o argumento do tempo não faz sentido nenhum. Ninguém vai privilegiar, eu falei disto realmente noutro sítio, mas ninguém vai privilegiar um escritor sobre um escritor recente sobre um grande escritor só porque o livro deste saiu anteontem. Quer dizer, isso não é critério nenhum. Pelo contrário, é preciso deixar passar em tudo, é preciso deixar passar algum tempo para ver realmente aquilo pesou na história da literatura ou da pintura disto. O futebol é um desporto, é um entretenimento, se quisermos assim. Não é tão importante talvez, mas apesar de tudo também se calhar no futebol é melhor deixar passar algum tempo para ver o peso que um jogador teve. E nós vemos que 50 anos, quase 50 anos depois do Pelé deixar de jogar. É muito tempo. E o Pelé era um nome absolutamente universal, continuava a ser. Sim. Eu estive a ver imagens hoje ontem, foi, da passagem de ano em Times Square. E há lá uma loja em destaque Pelé, com a assinatura do Pelé, que ele deve ter um protocolo, um acordo de marketing qualquer com o nome dele, não é? Mas é o Pelé. Talvez daqui a 50 anos será pouco provável ter, em Piccadilly ou em Times Square ou coisa do género, haver uma loja com o nome do Cristiano Ronaldo ou com o Messi. Pode ser que haja, não faço ideia, não vamos estar cá para ver, com certeza. Provavelmente. Eu estou a contar que mas não será provável. E o Pelé ultrapassou isso tudo. Tornou-se assim uma figura, é uma figura histórica, de alguma maneira, sim. E eu acho que é o tom certo para acabarmos a lenga-lenga do costume, até para evitar que tu voltes a referir esse Benfica Santos, que acabou com 5-2 para a turma brasileira, evitar uma terceira referência. Mas houve um 5-3 particular em que o Eusébio marcou 2 ou 3 golos também. Mas perderam, não é mesmo? Também era escusado teres... Sim, é melhor ficar. Mas o Eusébio fez uma grande exibição. Grande exibição. Grande jogador. Grande jogador, Eusébio. Sim, sem dúvida. Bom, Alberto, se calhar a lenga-lenga do costume desta semana, a primeira do ano de 2023, fica por aqui. Não sem antes recordar que estreamos todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central. E sem esquecer também que, como sempre, a lenga-lenga do costume teve o apoio do Azeite Talismã. Não se esqueçam também de subscrever o podcast da Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E acho que era tudo o que tínhamos para dizer por hoje, Alberto, certo? Por hoje. Vamos então. Fiquem bem, até para a semana e obrigado. Deus, obrigado.